2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E é muito importante nós entendermos quem de fato somos. Você começa a romper na sua vida quando você entende quem você é em Deus. Você começa a mudar as suas atitudes quando você entende quem você é. Toda mudança e rompimento é fruto de revelação da nossa identidade. As nossas atitudes são reflexo daquilo que nós achamos que somos. Tem uma frase que eu gosto muito: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Quando você se enxerga da ótica de Deus, você se enxerga através do espelho de Deus, a tua identidade começa a ser restaurada, a tua vida começa a ser restaurada. Isso é muito forte. A construção da nossa identidade, já digo, é uma construção desde a infância. Os pais têm essa incumbência de ajudar a construir a nossa identidade. Mas eles não são os únicos responsáveis por isso, mas têm responsabilidade nesse processo. Por isso, nós pais temos que ter cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Porque nós somos instrumentos de construção de identidade. E uma pessoa que tem clareza da sua identidade é uma pessoa segura, forte, saudável emocionalmente, espiritualmente. É uma pessoa ousada, é uma pessoa intrépida, é uma pessoa corajosa. Uma pessoa que tem clareza da sua identidade, é segura em Deus, é segura nos problemas. A nossa maior referência é Jesus. Você vê Jesus passando em um temporal, num barquinho, e estava dormindo na popa. Ele sabia quem ele era. Ele levanta, repreenda o vento, repreenda o mar, e pergunta para os discípulos. Os apóstolos estavam apavorados: por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Então, é muito importante você compreender a necessidade de você se conhecer aos olhos de Deus. Volto a dizer, as minhas atitudes têm muito a ver com o que eu compreendo do que sou. Diga comigo, as minhas atitudes são reflexo daquilo que eu acho que eu sou. Amém? E 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17, vamos iniciar aqui depois dessa introdução, dizendo assim, portanto, acho que está aqui, né? Se você quiser acompanhar no telão. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que o texto bíblico está dizendo? Está falando que a pessoa se converte, aceita Jesus e tudo muda na vida dela de uma hora para outra? Não. Quer dizer que o casamento que estava em crise, vira uma bênção de uma hora para outra? Não. Quer dizer que a pessoa veio quebrada financeiramente, de repente ela fica rica de uma hora para outra? Não. A gente sabe que nem todos são chamados para serem ricos no conceito do mundo, né? De ter muitas riquezas, mas todos somos chamados para sermos ricos no sentido de termos abundância. O que a Bíblia está falando, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, está falando de uma nova vida, de uma nova identidade. Antes você era escravo do diabo, escravo do pecado, escravo da culpa. Antes você se via como vítima dos traumas do passado.
você vivia na sarjeta, no pecado. Só que agora, uma vez você entregando a sua vida em Cristo, você em Cristo foi lavado dos pecados do passado. Em Cristo você foi liberto da escravidão do pecado. Em Cristo você foi religado com o Pai. Você antes era servo, agora você é escravo do pecado. Agora você recebe uma nova identidade de filho de Deus. É muito forte essa questão de filhos. João capítulo 1 diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus significa você ter acesso ao coração do Pai, porque o Pai, e para muitos de nós temos dificuldades de entender isso, mas Deus, o coração do Pai é perfeito. Deus é um Deus amoroso, compassivo, misericordioso para conosco. E hoje eu não quero me deter nessa questão de filho. Talvez eu traga isso numa outra oportunidade, mas eu quero falar algo que tem ardido no meu coração nesses últimos dias, que é exatamente dentro dessa nova identidade que Deus nos dá em Cristo. Ele nos constitui sacerdotes de Deus. Diga, sacerdotes de Deus. A Bíblia diz que você que está em Cristo, você foi criado em Cristo para ser sacerdote. Abra comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E o que é ser sacerdote? Vamos ver lá. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Aqui está dizendo o seguinte: a igreja é uma casa e cada um de nós somos pedras nessa casa. Amém? Pedras vivas na construção de Deus. Como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Então perceba, a salvação é o primeiro passo para uma construção de uma nova identidade em Deus. E a salvação, ela não é um fim, ela é o início do processo de Deus de construção desse novo edifício que também somos nós, de nos tornar templos dele e parecidos com Jesus. Quando o pecado entrou, o homem, quando foi criado, foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem pecou, cada vez ficou mais distante do que Deus é. Com o homem sendo resgatado em Cristo, salvo em Cristo, então começa o processo de se tornar cada vez mais parecido com Deus. Eu gosto muito de Provérbios, que diz que o justo é como a luz da aurora, que nasce e cresce até ser dia perfeito. A luz da aurora é o sol, o nosso sol. Eu, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de ver com a minha filha. Foi uma experiência fantástica. Ela me fez acordar cedo de madrugada. Estava na casa do meu tio, estava ela, a Larissa, junto. E aí nós fomos ver o nascer do sol na praia. Que coisa fantástica.
Nasci na beira do mar e nunca tinha visto isso. Então nós fomos lá esperando, tudo escuro, esperando nascer o sol. E aí começa assim, primeiro antes do sol aparecer, começa a vir os raios dele assim, começa a iluminar assim a noite, a noite fica um pouco mais clara, até que parece a primeira parte do sol, aquela bola laranja, né? Meio avermelhada, mas dá para ver nitidamente. É um sol que é visível, você não precisa virar o rosto, dá para enxergar, dá para ficar olhando de frente. E ele vai, e você vê que questão de minutos ele se levanta do mar. É muito lindo. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Hã? Não. Quando ele nasce você consegue enxergar. Quando ele meio-dia você não consegue, a não ser que você ponha um negócio, porque o brilho dele vai aumentando, a força, o fulgor dele vai se revelando. O processo na vida do cristão tem que ser assim. Ele nasce em Deus e ele tem que brilhar cada vez mais, mas não o brilho do seu talento, dos seus dons, mas o brilho do seu caráter. Amém? Entenda, brilho não é talento, não é o quanto você canta bem, você fala bem, quanto você administra bem. Todos temos dons e talentos que Deus nos dá. O mundo valoriza muitos talentos, mas para Deus o que é mais importante é o caráter. O caráter é o mais importante. E Deus quer desenvolver o seu caráter em nós. Então quando fala do brilho do sol, não tem nada a ver aquela deixa a sua luz brilhar. Não, você é uma estrela, deixa brilhar. Veja bem, você não foi chamado para ser um popstar, recebendo aplausos de todo mundo. Não, você foi chamado para ser uma estrela que resplandece o brilho de Jesus, o caráter de Jesus em você. Paulo chegava a dizer: comigo eu levo o bom perfume de Cristo. Aonde eu vou, eu levo o bom perfume de Cristo. O que é o bom perfume de Cristo? As atitudes de Paulo eram parecidas com a de Jesus, então exalavam um bom perfume. Onde Paulo passava, ele deixava uma boa impressão. Eu não sei, você gosta de perfume? Gosta ou não gosta? Quem gosta de perfume? Então passe uma pessoa perfumada perto de você, não fica uma impressão? Não fica com um ambiente? Então Paulo está dizendo: onde eu passo eu deixo um aroma de um bom perfume, de algo agradável, de algo que as pessoas sentem: caramba, que agradável a presença dessa pessoa. Porque o seu amor, ele expressa amor, ele expressa fé, ele expressa princípios, valores, esperança. Então isso são coisas que exalam bem onde a pessoa vai. E isso tem a ver com o brilho de Jesus em nós. Veja bem, amados, voltando ao texto, fala de sacerdócio real. Então, como eu estava falando, Jesus nos salvou não para que a salvação fosse algo em si mesmo. A salvação é o primeiro passo para uma transformação e para algo, para fazer algo para Deus, ou ser, melhor dizendo, algo em Deus. Primeiro nós temos que descobrir quem somos para depois fazermos. Amém? Primeiro identidade, depois atitude. Primeiro Deus quer revelar a você quem você é nele, para depois você fazer. Tem pessoas que acham que lá no céu vai ser um tédio, que vai fazer nada no céu, vou lá ficar numa... Tem algumas pessoas que acham que vai morrer e vai ficar, tem uma rede lá, eternamente deitado numa rede. Lê do engano, meu irmão. No céu tem muito trabalho. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora. Se Deus está trabalhando até agora, você acha que Deus vai querer preguiçoso lá no céu? Tem muito trabalho no céu, meu irmão. Os anjos trabalham bastante no céu.
porque o trabalho é uma bênção, é bom trabalhar. Só que o trabalho, ele é algo prazeroso para quem, né, entende o valor do trabalho. Então o trabalho no céu não é lugar para gente ociosa, e nem pensa que esperar em Deus é ociosidade. Então veja bem, a salvação é para a gente aprender a nossa identidade e servir. Como sacerdote, nós somos sacerdotes. O que o sacerdote no passado fazia? Primeira coisa que o sacerdote fazia, ele era uma parte escolhida e especial da tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos, e Deus escolheu uma tribo para ser sacerdotes. Só algumas pessoas específicas podiam ser sacerdotes. O que esses sacerdotes tinham de privilégio para serem sacerdotes? O privilégio é de poder estar na presença de Deus, estar no tabernáculo, ministrar diante de Deus. O privilégio de poder fazer parte do altar de Deus, de levantar incenso para Deus, de ministrar o coração de Deus, o privilégio de desfrutar da glória de Deus, o privilégio de poder ouvir os conselhos de Deus e dar conselhos às pessoas da parte de Deus. Era muito comum alguém buscar conselho nos sacerdotes. Queriam tomar decisões na vida e buscavam direção de Deus através do sacerdote. O que Deus diz sobre essa escolha que eu tenho que fazer? Então os sacerdotes eram pessoas especiais que tinham o privilégio de poder falar com Deus, de poder acessar o templo de Deus, que a tenda do tabernáculo não era qualquer um que podia chegar. O sacerdote podia entrar todo dia no templo, todo dia no santo lugar. O sumo sacerdote, uma vez por ano. Então eles ministravam diante de Deus, eles cuidavam dos utensílios da casa do Senhor com muito zelo. E eles passavam para as pessoas os conselhos de Deus, a lei de Deus, a direção de Deus. E esse texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, fala que Deus nos escolheu para sermos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. E o incrível, meus irmãos, que no Velho Testamento só algumas poucas pessoas podiam ser sacerdotes. No Novo Testamento, toda a igreja é uma nação de sacerdotes. Amém? Todos temos acesso a Deus, ao trono de Deus. Todos somos chamados para sermos sacerdotes. Então nós precisamos quebrar essa visão errada de que sacerdote é só quem está no altar, é o pastor, é quem canta. Não, meu irmão, todo aquele que está em Cristo é um ministro de Deus. Diga: eu sou um ministro de Deus. Amém? Eu sou um sacerdote de Deus. Ministro é quem ministra algo. Queridos, em Apocalipse, abra comigo Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5. Fala um pouco da função do sacerdote. Apocalipse capítulo 8 diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de Deus, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, como orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos.
texto está falando que o anjo pegou o incensário com incenso, que são as orações dos santos. O sacerdote oferecia um incenso de aroma suave diante de Deus. O texto está falando que as orações são incenso. Provérbios capítulo 15, diz lá a Bíblia, que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é aprazível diante de Deus. A oração do justo, irmão, é incenso diante do Pai, é aroma agradável diante de Deus. O anjo pegou o incenso, que as orações dos santos, ouviu muitas vozes, muita gente, pessoas orando, derramou sobre o trono de Deus, e houve relâmpagos e terremotos e trovões, como que simbolizando a resposta de Deus à oração da igreja. Oração é incenso diante do Pai. Como sacerdote, você tem que entender que você foi comprado por bom preço para ministrar ao coração de Deus e oferecer incenso diante dele. Amém? Você tem que entender que Cristo é o teu Salvador, mas também Cristo é o teu Senhor. Você foi comprado para ministrar ao coração de Deus com a sua vida, oferecer incenso diante de Deus. Em Eclesiastes capítulo 11 versículo 3 diz: estando as nuvens cheias, se derramam sobre as águas, sobre a terra. O incenso, a oração da igreja, a atitude da igreja pode ser como o vapor que sobe e que enche a nuvem. Estando a nuvem cheia, se derrama sobre a terra. Irmão querido e irmã amada, tem coisas que você ora uma vez, ora duas vezes, e muitos param de orar, param de adorar a Deus, param de interceder, param de clamar. A nuvem ainda não encheu. Ore até que a nuvem se encha, porque quando a nuvem estiver cheia, vem a resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você lembre, irmão, que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. A Bíblia não diz por tudo dai graças, mas em tudo dai graças. Eu não dou graças porque eu estou doente, mas em meio à doença eu dou graças porque Deus me ama e eu amo Ele, e Ele está comigo. E a minha vida, Paulo dizia, né? O meu viver é Cristo. Então o sacerdote, ele tem que levantar incenso nos horas boas e más, porque a meta de vida dele não é ser bem sucedido na terra, mas agradar o coração do Pai. Muda de paradigma e de visão. Obviamente Deus fala uma palavra exortativa para um sacerdote que estava desprezando ele lá em 1 Samuel. Deus disse, rejeitando aquele sacerdote mau e a sua casa, que estavam desonrando a Deus, Deus disse: eu honro os que me honram e desprezo os que me desprezam. Obviamente, aqueles que aprendem a viver com o objetivo de vida de honrar a Deus com tudo que tem, com tudo que faz, vai ser honrado por Deus. A melhor maneira de você viver uma vida vitoriosa é você viver uma vida para honrar a Deus. Quem está comigo aqui? Amém? Se você tiver como objetivo de vida, como sacerdote, de oferecer incenso, louvor, honra a Deus com tudo que você tem e faz, irmão, Deus vai honrar você. Eu honro aqueles que me honram. Há um princípio nisso. E há uma passagem nas Escrituras que fala muito sobre isso. Paulo e Silas estavam presos na prisão, perdão da redundância, são amarrados no tronco por causa da pregação do Evangelho. O carcereiro
chicoteou Paulo e Silas, amarrados no tronco. Paulo e Silas estavam presos injustamente, como malfeitores. Se tem uma coisa, irmão, que machuca o nosso coração, é quando a gente injustamente é tido por malfeitor. Paulo e Silas estavam presos, a reputação deles tinha caído por terra. Olha lá, Paulo e Silas presos. Em outro texto, Paulo fala que Deus pôs os apóstolos por últimos. Vós sois, ele falando aos coríntios, vocês são honrados pela sociedade, pela posição que vocês têm na sociedade. Nós, apóstolos, somos tidos por malfeitores, mesmo tendo uma conduta ilibada. Paulo foi preso injustamente, e quando ele estava preso, com as costas doídas, ele podia ficar amargurado. Meu irmão, quando o sofrimento está grande, você tem duas atitudes: ou você se amargura, ou você louva a Deus. Tem duas maneiras de você superar o momento da dor: amargura e murmuração, ou gratidão a Deus e louvor, mesmo sem entender por que tu está passando por aquilo. Quem louva a Deus é quem entende que o seu objetivo de vida não é ser bem sucedido. O seu objetivo de vida é adorar e louvar ao Senhor, é honrar a Deus. Teoricamente, Paulo e Silas estavam vivendo um momento de que eles não estavam sendo bem sucedidos. Pelo contrário, eles estavam no momento sendo humilhados. Mas eles começaram a entoar cânticos ao Senhor, louvar ao Senhor com as costas doídas. Aleluia. Num lugar terrível, irmão. Era um pedaço do inferno aquela prisão. Provavelmente gente doente aqui, gente doente ali, gente endemoniada ali. Era um pedaço do inferno. Aquele lugar provavelmente é um lugar úmido, escuro, terrível. Pois a Bíblia fala, irmão, que quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, não porque eles estavam sentindo de louvar, mas porque entenderam que a missão deles era louvar e honrar a Deus, independente das circunstâncias. A Bíblia diz que aquela prisão, que era um pedaço do inferno, se tornou um pedaço do céu. O que é a realidade de uma pessoa que entende que foi chamado para honrar a Deus através do seu sacerdócio, é que onde ela vai, por mais terrível que seja o ambiente, se torna um pedaço do céu. A masmorra se torna um pedaço do céu. A Bíblia fala que quando Paulo e Silas louvavam e glorificavam, houve um terremoto do céu, irmão. As cadeias de Paulo e Silas se quebraram. Quem não lembra lá de Apocalipse, houve trovões, terremotos. De alguma maneira, o louvor e as orações de Paulo e Silas no meio da dor e das algemas que eles estavam sofrendo, foi incenso diante de Deus, que encheu a nuvem. Foi derramado como aroma suave. Deus cheirou em suas narinas aquele louvor. Deus cheirou o louvor de Paulo e Silas, porque viu o coração e a atitude do coração deles, de alguém que entendia que eram sacerdotes e viviam como propósito de vida honrar a Deus. Aquilo chegou como incenso diante do Pai, e o Pai mandou um terremoto. E o terremoto foi tão grande, irmão, que não só as cadeias caíram das mãos de Paulo e Silas, como também todas as prisões foram abertas. O carcereiro chega tremendo diante de Paulo e Silas, e ele ia se matar. Eu não sei o que se passava pelo coração do carcereiro. Talvez culpa porque ele tinha feito Paulo e Silas passar, porque ele percebeu que Paulo e Silas eram servos de Deus. Talvez
também, além da culpa que ele tinha, talvez o saber que ele ia ser morto, porque se um preso fugia, o carcereiro era responsável, ele era morto no lugar do preso. E a angústia do carcereiro, que tinha perdido totalmente a esperança de vida diante daquele terremoto, ia se matar. O Paulo disse: não faças tal coisa, todos estamos aqui. Todos os presos, irmão, extinto, preso, vê uma brecha, ele sai, ó. Algo aconteceu naquela prisão, a glória de Deus entrou na prisão, e todos os presos não quiseram sair da prisão, porque a glória de Deus estava ali. E a glória de Deus é algo tão maravilhoso, que mesmo estando num lugar horrível, você não quer sair. O melhor lugar para você estar é onde a glória de Deus está. Aleluia, aleluia. É onde Deus está com você. Não depende da questão do ambiente, do lugar físico. Depende de como, de quem, com quem você está. Paulo disse: não faças mal a ti, porque todos estamos aqui. Provavelmente, irmão, todos aqueles presos foram salvos. A luta que você está passando, meu irmão, não é para acabar contigo, não é para te destruir, é para a manifestação da glória de Deus na tua vida. E essa luta que você está passando vai redundar em louvor, em glória. E acredite, muitas pessoas vão ser afetadas pela bênção de Deus na tua vida. Pessoas vão ser tocadas através do que Deus vai fazer na tua vida. Paulo e Silas encheram a nuvem. Há um cântico antigo que eu ficava, sabe, quando eu comecei o ministério, eu ouvi aquela música, eu ficava um pouco revoltado. Onde é que se viu? Isso é uma heresia, cantar uma coisa dessa. Eu não entendia direito. Aquela música da Cassiane, tá sofrendo, louve. Quem lembra dessa música? Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor, como é que é? Abre os céus, algo assim, né? Invade os céus. Eu pensava: caramba, como é que pode? Eu vou louvar a Deus, estou sofrendo, vou louvar a Deus. Como é que pode? Eu entendia que se eu louvasse a Deus no meio do sofrimento, eu estava louvando a Deus por causa do sofrimento. Eu não sou masoquista. Alguém gosta de sofrer? Eu dou um supetão numa pedra, ai, 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 coisa boa, glória a Deus. Deus não está dizendo que você tem que louvar porque o teu pé está doendo. Eu entendia que era isso que a Cassiane queria dizer. Depois eu entendi: caramba, não é isso. Você tem que aprender a louvar. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa o que tu está passando, louve. Você não está louvando porque você está gostando do que está passando. Você está louvando porque a tua missão de vida, o teu propósito de vida não é ter vitória, mas é tocar o coração de Deus. Amém. A vitória é consequência disso. A vitória é consequência disso. É uma mudança de visão, de paradigma. Você é sacerdote. Você não foi chamado para viver para si mesmo, mas para viver para Deus. E quando você vive para Deus, Deus te honra. Não quer dizer que você não possa pedir intercessão, oração, vitória, peça. Mas a número 1, irmão, quando eu vou orar, eu entendo que as minhas orações são incenso. Eu começo a oração, peço perdão a Deus pelos meus pecados, mas eu vou ali para dar para Deus. Você vem para um culto desse, você tem que vir para dar, irmão. Primeira coisa, dar incenso para Deus. Eu começo a minha oração até que Deus me toque, me quebrante. Deus quer te quebrantar todo dia e te renovar as forças. Deus te quebranta, te renova todos os dias, se você aprender a orar. E a oração que eu faço bíblica é
Eu não vou compartilhar com você a minha intimidade. Intimidade é uma coisa que já se diz ainda, a intimidade. Cada um tem a sua intimidade com Deus, a sua experiência com Deus. Mas eu posso passar para vocês alguns princípios que servem para todos. A minha oração, depois que eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu vou com primeira coisa, eu vou para oferecer incenso, vou dar para Deus. Eu me rendo diante de Deus e eu fico dando para Deus. Deus, eu te dou minha família. Deus, eu te dou meu ministério. Deus, toda a honra que eu recebo, eu dou para Ti. Ó Deus, todo o bem material que eu tenho, eu dou para Ti. Ó Deus, todo dom que o Senhor me deu, eu devolvo para Ti. Tudo eu ponho no altar. Tudo que é precioso para mim, eu dou para Ti. Eu quero dizer, Deus, que Tu é tudo que eu tenho. Receba a glória, receba a honra. Oh, meu irmão. E quando a gente vai dando para Deus, vai entregando tudo que a gente ama para Deus, e a gente vai louvando a Deus, oh Deus, como Tu é bom, como Tu é maravilhoso, como Tu tem sido fiel, misericordioso comigo, quantas respostas o Senhor tem me dado, quanta coisa o Senhor tem feito. Não, como diz Davi lá, né, nos Salmos, né? Ó minha alma, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. Davi estava pregando para ele mesmo. Ele estava abatido, meio triste, querendo reclamar da vida, e ele pregava para ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele que te coroa de bens, e te sara todas as tuas enfermidades, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tem gente que está aqui que, se não fosse a bondade do Senhor, já estaria morto. Quem pode reconhecer isso? Eu sou um que levanta a mão. Era para mim estar 7 palmos debaixo do chão já. Já passei cada um, irmão. Só Jesus. Uma vez dei um tiroteio dentro de um salão de baile. 14 anos eu tinha, a idade do meu filho. Estava num salão de baile, dei um tiroteio, acertaram o cara do meu lado, fiquei todo ensanguentado. Eu olhei assim, estava todo ensanguentado. Fiz uma oração para Deus, fui para a casa da vizinha e orava: Senhor Jesus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais entro dentro do salão de baile. Senhor Jesus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir, hein? Porque os caras queriam entrar nas casas, queriam fazer uma carnificina. Eu digo: Jesus, me livra da morte, me livra. Já fez essa oração angustiada? Jesus livrou. Passou mais ou menos um mês, estava eu no baile de novo, né? Gosto duro de roer, né? Deus teve que trabalhar mais uns 4 anos para me quebrar, para me render, né? Me converti com 18 anos de idade. Então veja bem, irmão, não te esqueça, louva o Senhor, ministra, ofereça para Deus. Vem para um culto como esse, eu vou lá para dar para Deus, dar minha vida, dar o meu louvor. O culto racional, né? A Bíblia fala, Romanos 12: eu sei em quem tenho crido. Louvo o Senhor. Aprenda a louvar ao Senhor, oferecer incenso a Deus. Aprenda a interceder pelas pessoas. A Bíblia diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Teu ministério número 1 é ser sacerdote. É tempo de restaurar o sacerdócio dentro das nossas casas. O marido é o sacerdote da casa, a esposa é sacerdotisa da casa. Uma família cujos pais são sacerdotes supera os obstáculos e as dificuldades da vida. É um desafio criar filhos, irmãos, porque quanto mais eles vão crescendo, menos influência nós temos sobre ele. Tem fases da vida deles que a gente diz, a gente toma certas decisões por eles, ou quase todas as decisões a gente toma por eles. À medida que eles vão crescendo, eles vão tomando certas decisões por si próprio. E isso nos angustia como pais, e por isso precisamos orar e chorar diante de Deus, para que Deus os ilumine, nos dê sabedoria, para que Deus os fortaleça, para que eles não sejam enganados por esse mundo.
Sacerdote que não sabe chorar, irmão, não tem testemunho para contar. Eu quero concluir dizendo para vocês que Deus nos chamou para viver debaixo dessa nuvem de glória. E eu quero declarar como profeta de Deus. Se coloca de pé. Eu quero que você levante a tua mão direita para receber o que eu vou liberar na tua vida. Eu creio, irmão, de todo o meu coração. Não falo isso para te emocionar. Deus tem um terremoto espiritual para fazer na sua vida. As cadeias vão cair, as prisões vão se abrir, provisão de Deus vai chegar. Amém? Diz a Bíblia que tudo aquilo que pode ser abalado, será destruído. O que é de Deus vai permanecer na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas aprenda a levantar incenso diante de Deus. Aprenda a levantar incenso diante de Deus. Pode baixar a sua mão. Malaquias capítulo 1 fala dos sacerdotes negligentes e preguiçosos. O filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Lá diz Deus em Malaquias capítulo 1. Mas vocês não me honram. Vocês trazem no meu altar animal doente, qualquer animal. Vocês dizem: ai, que tédio arrumar a mesa do Senhor. Os sacerdotes de Malaquias capítulo 1 até faziam o trabalho o ofício deles, mas faziam aquilo com uma preguiça e má vontade que Deus não recebia. Por isso o texto fala em Isaías capítulo 1: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, se você se dispor a honrar, a dar honra ao Senhor. Todo dia, irmão, tem um tempo a sós com Deus. Esse é o teu ministério número 1. Todo dia ofereça incenso, louvor, oração diante de Deus. Todo dia entrega tudo no altar de Deus. Consagra tudo que você é, tudo que você tem a Deus, tudo que você faz. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo para a glória de Deus. Não busque nada para promoção pessoal, não busque nada para exaltação pessoal, mas busque fazer tudo com excelência. Tudo que você faz com excelência. Seja um pai com excelência, uma mãe com excelência, um funcionário com excelência, um patrão com excelência, um empresário com excelência. Não faça isso para ser melhor que o concorrente, não, meu irmão. Faça o melhor com excelência para a glória de Deus. Foi-se o tempo em que a pessoa cantava toda desafinada, tocava toda desafinada e no final dizia: é para Jesus, né, irmãos? Como se para Jesus merecesse qualquer coisa. Nós temos que fazer tudo com excelência para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Honrar a Deus com tudo que temos e somos. E a glória de Deus vai cair e vai se manifestar. Coisas tremendas e extraordinárias vão acontecer. Aleluia. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos.